noite a todos. Meu nome é Luiz Eduardo Procópio e também faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E hoje nós vamos dar continuidade ao encontro com o Evangelho de Jesus, estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Mas antes, vamos realizar a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos e pedimos o seu amparo para que possam tornar compreensíveis aqui o estudo do Evangelho, para que assim possamos realmente trazer para dentro de nossos corações esses ensinamentos, a fim de praticá-los no nosso dia a dia. E assim, sob o amparo de Ubirajara, de Rafael, São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, e acima de tudo, em nome de Deus, nós damos por iniciado o nosso estudo nessa noite de hoje. Graças a Deus. Bom, e como eu falei antes, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, estudando aqui o capítulo 16, o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Vamos fazer uma leitura, depois vamos comentar um pouco sobre esse trecho. E começa assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então, correu adiante e subiu ao sicômoro para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, vamos iniciar o nosso estudo com a definição de publicanos, que está no Evangelho, logo na introdução. Kardec nos fala assim: assim eram chamados na Roma antiga os cavaleiros arrendatários de taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, fosse na própria Roma, fosse em outras partes do Império. Eram semelhantes aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime da França, e aos que ainda existem em certas regiões. Os riscos que corriam faziam que se fechassem os olhos às riquezas que muitas vezes eles adquiriam e que, para muitos deles, eram produto de cobranças e de benefícios escandalosos. Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. O que os judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e que mais irritação causou entre eles foi a cobrança de impostos. Esse fato originou muitas revoltas e se transformou em uma questão religiosa, pois a encaravam como contrária à lei. Formou-se até um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, chamado Gaulonita, que tinha como princípio o não pagamento dos impostos. Os judeus, portanto, tinham horror a essa cobrança e todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas
muito estimáveis, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles. Todos merecedores na mesma reprovação. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relações de intimidade com eles. Daí a gente tem uma ideia, né? Como eram tratados os publicanos e como era tratado Zaqueu. Se os publicanos, pelos judeus, já era assim um motivo de desprezo, imagina o chefe dos publicanos, que era Zaqueu, né? O chefe dos publicanos. Imagina a surpresa do povo e dos apóstolos quando Jesus decidiu justamente entrar na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Inclusive, no livro Boa Nova, que é um livro muito bom que fala assim dos bastidores, né, do que aconteceu ali nas andanças, nas experiências, na vida de Jesus. E Boa Nova nos traz esse conhecimento, em que a gente não tem um conhecimento mais completo no Evangelho. E a gente vê esse conhecimento, né, através desse livro. E fala assim da repercussão que teve em Jesus entrando na casa de Zaqueu. Primeiro foi Filipe, que falou assim: não se tratava de um rico que devia ser condenado? Questionando até um pouco a atitude de Jesus. E também Simão Pedro, que refletia pensando assim: como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Então, eles mesmos ficaram impressionados com a atitude de Jesus. Mas Jesus não fez aquilo por acaso, né? Não fez isso por acaso. Jesus conhecia Zaqueu, conhecia intimamente Zaqueu e sabia por que Zaqueu estava ali. Tanto que já dentro de casa, Zaqueu fala assim para Jesus: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, que era como as pessoas o julgavam. E aí vem mais uma lição, né? O não julgar. As pessoas julgavam ele de vida deprovável, né? E ele continua: mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de famílias sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar os meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. Abençoado seja teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. E Jesus continua: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Então vamos parar um pouquinho para refletir sobre esses ensinamentos. Primeiro, Jesus nos mostra que a gente não deve julgar a ninguém. Aquele homem era julgado por ser um publicano, um cobrador de impostos, porém, dentro de seu coração, ele já estava mudando, ele fazia coisas boas, ele era realmente um homem que a gente poderia ver que tinha atitudes boas. E Jesus conhecia isso, Jesus sabia isso dentro do seu coração. E naquele momento, ele fez com que a gente pudesse parar e refletir. A gente, através dessa história, dessa passagem de Jesus, começamos a pensar em relação àqueles que a gente começa a julgar pela sua condição social ou pela aparência. E Jesus nos mostrou que a gente não deve julgar a ninguém. Muito pelo contrário, né? Principalmente sem conhecer o seu interior, o seu coração. Foi o que Jesus quis mostrar. E Jesus continua, né, falando que aquela casa recebeu a salvação e fala do filho de Abraão. Por que o filho de Abraão? O filho de Abraão representa justamente o filho da fé em Deus, né? Dessa aliança, da primeira aliança com Deus, aquela fé em Deus. E Jesus fala que ele é o filho do homem. O filho do homem, e a gente vai ver no Evangelho, o homem com H maiúsculo. O que significa esse homem? É a humanidade. Jesus é o filho da humanidade, que veio procurar e salvar
os que estavam perdidos. E Jesus mostrando seu compromisso, porque ele veio para salvar a todos nós, através do seu exemplo. Jesus, como nós vimos, né, é o Espírito, que é o governador do nosso planeta. Naquela reunião entre os espíritos puros, ele foi responsável para estar conduzindo aqui o nosso planeta. E ainda assim, sem a necessidade, ele veio estar entre nós, porque Jesus, como espírito puro, não necessitava mais reencarnar como espírito puro, mas ainda assim ele veio, esteve entre nós em corpo, né? Esteve aqui para mostrando as dificuldades que ele passou e o exemplo, como a gente deveria agir. E a gente começa a pensar, né? Quanto mais Jesus entra dentro de nossas vidas, mais temos a certeza de que não nos faltará o necessário. E essa lição é outra lição que fica, né? Que quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, não falta mais ali o necessário para ele. E a gente fala dele ser necessário não é em relação à questão da riqueza. Não. Quando Jesus entra dentro de nossas vidas, pode até faltar o supérfluo, mas o necessário para o nosso crescimento moral e espiritual, isso não falta mais. E aí é necessário a gente aceitar Jesus. Assim como o Zaqueu mostra o seu arrependimento quando fala que ele pode restituir o prejuízo que tenha causado a alguém. E Zaqueu realmente se arrepende daquilo que ele fez, daquilo que poderia ter feito se fez mal a alguém, justamente porque ele estava ali na presença do Mestre. E a gente fica pensando, né? Quantas vezes nós também recebemos Jesus dentro de nossas casas, através do culto do Evangelho no lar, através de uma oração, através até mesmo quando a gente estamos junto aos nossos familiares e procuramos ser mais pacientes, mais cuidadosos com aquele nosso próximo, né? Justamente o próximo que está mais próximo da gente, que é Jesus. Então a gente tem que realmente colocar em prática esses ensinamentos do Cristo. E a gente tem esse exemplo disso com Teresa d'Ávila, quando ela nos fala no livro Castelo Interior, no capítulo 12, item 7, Teresa fala do desapego e da crença em Deus. E Teresa diz: atuar as palavras do Senhor em nós, como se fossem obras, de tal modo deviam agir naquelas pessoas que as despojavam de tudo o que havia de corpóreo em suas almas. Então, quando a gente realmente aceita Jesus dentro de nossos corações, e é nesse sentido de a gente procurar praticar, procurar realmente ali estar nos esforçando para vencer as nossas dificuldades, assim como o Santo Agostinho nos recomenda, né? No Livro dos Espíritos, quando ele fala que antes de dormir, ele procurava refletir sobre aquilo que ele havia feito, se havia feito alguma coisa contra o próximo, contra Deus ou contra ele mesmo. Porque assim a gente para refletir. Porque caso contrário, a gente vai vivendo dia após dia e a gente não consegue perceber os nossos erros. Por isso é necessário um momento a gente parar e refletir. E Teresa continua: de fato, não há dúvida de que, ao esvaziarmos de tudo o que é criado e ao desapegarmos dele por amor, o próprio Senhor preenche a nossa alma por si mesmo. Então a nossa alma é preenchida por a gente justamente aceita Jesus, e esse aceitar Jesus é a gente procurar seguir os seus exemplos, vencendo a nossa dificuldade. Não nos falta mais o necessário. Tem aquela questão do esquecimento de si mesmo, né? O que é o esquecimento de si mesmo? É a gente não deixar o nosso orgulho falar mais alto. É pensar no outro, é justamente procurar auxiliar o nosso próximo. E é como Jesus nos traz aqui como exemplo, né? Então ficam muitos aprendizados em relação a gente não julgar a ninguém, não julgar pela sua aparência, não julgar pela sua condição social. Fica a lição aqui também do arrependimento, como Zaqueu se mostrou arrependido. E fica a lição também para todos aqueles que estão ali observando, e a gente percebe, né, as atitudes de Jesus, como ele não agia com preconceito com ninguém. Muito pelo contrário,
Jesus era aquele que quebrava barreiras para nos mostrar o caminho a seguir. E aí a gente pensa, será que nós já estamos prontos a seguir esse exemplo? E esse pronto, a gente sabe que não é de uma hora para outra, pois ainda estamos no mundo de provas de expiação, e segundo o Evangelho mesmo fala, né, a Terra é um dos mundos de provas de expiação, de expiações, que é destinado aos espíritos que são rebeldes à lei de Deus. E o que é o rebelde? O rebelde é aquele que conhece, mas ainda assim não segue. Esse é o rebelde. E é a nossa característica. Mas nós já estamos nos transformando a ponto de querer realmente seguir o Mestre. A gente sabe que não é fácil, mas com esforço e com força de vontade, assim como Zaqueu mostrou a sua força de vontade, a gente consegue sim se aproximar do Cristo e deixar que Ele entre dentro de nossa casa, deixar que Ele entre dentro de nossas vidas. E esse é o exemplo que fica para a gente. Vamos então finalizar o nosso estudo com uma prece. Senhor Jesus, agradecemos pelo estudo dessa noite, agradecemos por conduzir os nossos pensamentos para que possamos realmente aprender e, acima de tudo, sentir dentro de nossos corações as suas palavras. Possamos vencer a nossa dificuldade e que tenhamos a fé para seguir e para que assim possamos estar mais próximos do Senhor. E assim, em nome de Jesus e acima de tudo, em nome de Deus, nós estamos dando por encerrado esse nosso estudo do encontro do Evangelho nessa noite hoje. Graças a Deus. Paz e bem. Muita paz, irmão.